Sindicato dos Servidores Municipais de Marília prorrogou até 29 de setembro o prazo para cadastramento de interessados no plano de habitação do próprio sindicato. A meta é construir casas ou apartamentos. Até agora, 300 servidores se cadastraram. Exigências básicas: é preciso estar sindicalizado, não pode ter cadastro negativo e ainda não possuir nem casa ou apartamento próprios, confirmando o prazo até dia 29 no próprio Sindicato dos Servidores. Um programa social que continua sendo muito importante no Brasil. Lembrando que o padrão de renda da população caiu. Mãe de 2 filhas, Rogéria é a única fonte de sustento em casa. Com o marido desempregado, a cuidadora de idosos de Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conta com o benefício do programa Bolsa Família para garantir a educação dos filhos. Se eu não tivesse recebendo Bolsa Família, nós passamos por outras privações. Mas para garantir o benefício, Rogéria sabe que é preciso cumprir algumas exigências. Tem que ter assiduidade no colégio, né? Tem que fazer a pesagem no posto, as vacinas têm que estar em dia. O programa atende quase 50 milhões de pessoas. Desses, mais de 15 milhões são crianças e adolescentes com idade entre 6 a 17 anos. Nos meses de junho e julho deste ano, o MEC registrou a frequência escolar de praticamente 88% dos estudantes beneficiários e comprovou que mais de 13 milhões estão dentro da escola. Esse é o melhor índice desde 2014. A gente tem feito um trabalho muito próximo com 50 mil profissionais da rede estadual e municipal que fazem esse acompanhamento no nível local, do registro, da frequência e dos motivos do abandono, da ausência do aluno, da evasão. Nós temos também feito um trabalho de sensibilização para entender a importância desse trabalho do registro, que não é simplesmente uma frequência ou uma ausência, uma evasão. É porque nós precisamos buscar esses alunos para a escola. A saúde também tem avanços. Das quase 14 milhões de famílias beneficiadas pelo programa, mais de 8 milhões foram atendidas de perto por equipes de saúde. O agente de saúde que vai na casa fazer pesar e medir as crianças e verificar a caderneta, ela não olha só a criança, ela olha a família toda, ela olha se tem um idoso que está precisando de atenção, outras políticas do Ministério de Saúde que sejam direcionadas a públicos da família. Então ela acaba levando o serviço de saúde para as outras pessoas. Bolsa Família também tem atendidos aqui em Marília. O problema é que houve uma incoerência. A população ficou mais pobre com essa recessão e o governo federal reduziu a incidência do Bolsa Família. E atenção, informação importante na área da saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar está intervindo no Plano Copos, o plano de saúde que venceu a licitação da Prefeitura para o atendimento a servidores municipais numa licitação de quase 30 milhões de reais. Portanto, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Copos, plano de saúde, tem irregularidades. Aliás, Unimed, que perdeu a licitação, o pregão, denunciou exatamente que o Copos não tem cumprido exigências do próprio edital e protocolou recurso. Neste dia 21 de setembro, será lembrado o Dia de Alerta ao Alzheimer, uma doença que continua desafiando a ciência, porque não tem cura, e também a sociedade, porque é preciso união, a começar da própria família, para que haja exatamente o enfrentamento da realidade. O médico geriatra marilense Virgílio Ferreira falou ao 4 Notícias sobre Alzheimer. Muito boa noite, Henrique. Boa noite à população de Marília e região. Estamos aí realmente divulgando esse grande evento na cidade de Marília. O evento se chama Ame Seu Cérebro, né? Será uma conferência multiprofissional com vários profissionais da saúde, profissionais médicos,
psicólogos e uma terapeuta ocupacional, abordando aí os vários aspectos da doença de Alzheimer. Dia 21 de setembro é considerado o Dia Mundial da doença de Alzheimer e no mundo inteiro são realizadas campanhas de divulgação de maneira a informar as pessoas, as famílias, as pessoas que estão envelhecendo sobre essa doença tão prevalente nos dias de hoje, até mesmo por conta do envelhecimento da população. O Alzheimer continua sendo mesmo um desafio para a ciência e para a medicina, não? Sim, Zé. A doença de Alzheimer é uma doença extremamente impactante e desafiadora. Esse impacto não só ao nível do indivíduo, que vai apresentando uma deterioração progressiva das suas funções cerebrais, como memória, atenção, linguagem, raciocínio, a capacidade de lidar com suas finanças, de se organizar e um processo de dependência ao longo do tempo. O indivíduo vai ficando cada vez mais dependente, né, da família, dos seus cuidadores para realizar as suas tarefas. O impacto ele é muito grande também no cuidador, né? Existe aí uma turbulência de sentimentos que passam pelo cuidador, sentimentos de tristeza, de revolta, de impaciência, de culpa, de ansiedade. O cuidador é ali um indivíduo que está sempre muito vulnerável a um adoecimento, né? Existe aí uma prevalência muito grande de transtornos depressivos, ansiedade por parte daquele cuidador que principalmente não recebe apoio, né, da família e orientações adequadas. E não podemos nos esquecer também do impacto social, né, que essa doença causa, até ao nível do sistema público de saúde. Isso no mundo inteiro, os gastos com esses indivíduos são grandes, porque são indivíduos que, conforme a doença vai evoluindo, o risco de complicações, o risco de internações, de institucionalizações aumenta, e com isso aumenta os gastos também com esses serviços, sem falar no fato de que muitos cuidadores eles precisam abandonar suas atividades laborais, seus empregos, para cuidar daquele ente querido. Então, realmente, é uma doença que desafia não só o indivíduo, a família, mas os profissionais, porque ela é muito heterogênea também. O indivíduo ele passa por fases, né? Uma fase inicial, onde a família muitas vezes nega o diagnóstico, uma fase intermediária, onde há muita alteração de comportamento, pode haver muita agressividade, muita agitação, e uma fase final, uma fase mais avançada, onde o indivíduo ele já está bem mais dependente, onde as demandas por cuidados aumenta muito. O indivíduo ele já pode estar evoluindo para uma fase de imobilidade, pode se encontrar acamado, com dificuldade de se alimentar. Então, é realmente uma doença que demanda aí um cuidado muito grande por parte das famílias e dos profissionais. Perguntas muito comuns por parte da população. Pode ser um fator genético? Há formas de prevenção durante, evidentemente, o período anterior à própria doença? E o que há de medicação para se enfrentar essa questão até agora? O senhor comenta, doutor Virgílio. A doença de Alzheimer é uma combinação entre predisposição genética, fatores genéticos, e fatores ambientais. Então, todo indivíduo que desenvolve a doença de Alzheimer apresenta fatores genéticos que aumentam o seu risco realmente para essa evolução.
Porém, há indivíduos que apresentam características genéticas, existem aí casos na família, porém não desenvolvem a doença, porque existem uma série de fatores ambientais que aumentam o risco para esse desenvolvimento. Quais seriam aí os principais fatores de risco que a população precisa estar atenta, isso independente da idade? O indivíduo mais jovem, adulto, tem que se preocupar com esses fatores de risco, principalmente as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, são fatores de risco, sedentarismo, né? Alimentação inadequada. A gente sabe que existe alguns alimentos que protegem o cérebro, né? Existe aí a famosa dieta do Mediterrâneo, né? Com alimentos à base de peixes, azeites, castanhas, frutas vermelhas, né? Que podem contribuir nessa proteção. A atividade física, né? É um fator protetor, e a questão da depressão. A depressão é também um problema muito prevalente na nossa sociedade, principalmente no Brasil, e é considerado um fator de risco, né? Então, depressão e isolamento social são considerados realmente fatores de risco. Então, dentro da prevenção, o que a gente pode dizer hoje para as pessoas, né, que estão aí preocupadas com o risco de desenvolver a doença de Alzheimer? Cuide bem das suas doenças crônicas, mantenha os seus níveis controlados de glicemia, de colesterol, faça alguma atividade física, procure se relacionar com as pessoas, participe de algum grupo, seja de exercício, um grupo religioso, faça um voluntariado, algo que realmente promova uma integração social. Sem falar nos exercícios mentais. Importante uma leitura, que o indivíduo volte a estudar, aprenda coisas novas, uma nova língua, aprenda a tocar um novo instrumento, faça palavras cruzadas, caça-palavras. Tudo isso é importante, o que nós chamamos de reserva cognitiva, né? Uma poupança de neurônios que podem nos ser muito úteis diante de uma necessidade como o próprio envelhecimento e doenças como as demências e aí especialmente a doença de Alzheimer. Com relação a medicamentos, infelizmente, há 13 anos nós não temos drogas novas para o tratamento da doença de Alzheimer. Nós temos aí 4 substâncias que são utilizadas aí tentando frear a evolução da doença, porém existem estudos, né, com drogas promissoras que estão no sentido de modificar a evolução da doença, mas infelizmente ainda não são medicações aprovadas, são realmente estudos, pesquisas científicas que têm sido realizados mundo afora, com o objetivo realmente de tratar a doença no seu início. Tá aí, realmente importante. Amanhã, portanto, neste dia 21, dia de alerta ao Alzheimer, e a conferência sobre a doença, sexta-feira, 19h, na APM, Associação Paulista de Medicina. As vagas já foram preenchidas. É a prova da grande responsabilidade de todos em relação à doença. Para a gente fechar, atenção, microempreendedor endividado. Jamerson se registrou como MEI em novembro do ano passado. Desde então, não recolheu nenhum imposto. Quando olhou no site e viu que estava devendo, levou um susto. Eu tenho várias notas aqui que foi novembro, dezembro, janeiro até junho, né? Então eu não sabia, não fazia a menor ideia de que eu já estava devendo. Então quando eu fui olhar, já tinha aí mais de R$400 para eu poder pagar. Até o dia 2 de outubro, microempreendedores individuais que tenham débitos com a Receita Federal, como o Jamerson, vão poder financiar o que devem em até 120 meses. Basta acessar o portal do empreendedor e fazer a solicitação. E essa notícia chegou em muito boa hora para o Jamerson. Eu preciso me regularizar e rápido, né? Porque não pode esperar caso tenha algum acidente de trabalho, qualquer tipo de coisa, eu preciso estar com tudo em dia.
Então esse parcelamento ele entra nessa parte de eu preciso resolver de imediato, mas eu não tenho esse dinheiro imediatamente, né? Então com certeza facilita. Quando eu fiquei sabendo foi até um alívio para mim. No Brasil existem mais de 7 milhões de MEIs e metade deles está com os pagamentos de tributos em atraso. Por isso é muito importante que os microempreendedores aproveitem essa oportunidade e negociem as suas dívidas. Hoje surge uma oportunidade de quem não pagou acertar o passado, porque o único prejudicado pelo não pagamento é ele mesmo. Não é uma questão de arrecadação para o fisco, é uma questão do benefício social, de acesso à previdência, de acesso ao auxílio-doença, auxílio-maternidade, que são os benefícios sociais. O governo alerta que esse parcelamento é especial, porque o prazo para pagar está estendido. Mas qualquer MEI que precisar financiar as suas dívidas pode solicitar a qualquer momento com 60 meses para pagar. Além de poder ficar em dia com a receita, o pagamento das dívidas garante ao microempreendedor certidões negativas de débito com o governo. Essa oportunidade ímpar para os microempreendedores individuais solicitarem o parcelamento, que é um parcelamento em condições mais favorecidas, né? Tem um prazo maior para pagamento, e para ele regularizar a sua situação, principalmente para poder usufruir desses benefícios previdenciários, né? Quatro Notícias. Oferecimento. Menin Engenharia. Construindo qualidade. Taust. Faz toda a diferença. Oral Center. Avançado em implantes e estética.